Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã e compartilhar um pouco do breve estudo que foi desenvolvido a pedido do professor Ernesto em relação a entender um pouco melhor o que seriam as vitrines tecnológicas. Quais seus usos, aplicações, estruturas, dinâmicas, enfim, compreender melhor o que é. É importante que antes que eu comece a apresentação, que eu me posicione com vocês em relação ao meu estágio dentro da Agitec, dentro da UFFS. Eu estou numa fase de transição, onde provavelmente nas próximas semanas eu devo estar sendo cedido para a Assembleia Legislativa do Estado aqui de Santa Catarina. Então, em princípio, a minha contribuição, mesmo estando fora, ela permanecerá por conta dos compromissos que historicamente eu tenho assumido com a universidade pela minha luta, e mesmo não estando presente, mas virtualmente, vocês vão poder contar comigo sempre. Ok? Vamos lá. Esse trabalho está dividido em 4 tópicos. Eu os dividi dessa forma porque eu entendi que seriam mais efetivos, no sentido de, ao final, a gente ter uma forma, uma estrutura, uma visão um pouco mais aproximada do que sejam vitrines. Então, essa figura da Kumi Yamashita, artista, eu acho que representa bem essa vontade. Então, eu começo com uma contextualização, alguns casos, conceitos, estratégias, né? Critérios de análise e alguns resultados já basados nisso, e ao final algumas sugestões. Ok? Bem, vamos contextualizar. Hoje, segundo o ranking INPE, nós temos a Universidade Federal da Paraíba, no ano de 2019, produzindo 100 patentes ao longo do ano. Ou seja, 1,8 do que se produziu no país saiu daquela instituição. E também na Paraíba, em Campina Grande, outros 1,7%, ou seja, 3,5% do que foi produzido de inovação no país saiu da Paraíba. Então, nós temos um contingente enorme, uma estratégia muito interessante que talvez mereça um olhar mais atento de todos para compreender como isso se dá. E se existem condições que nos habilitem a chegar até lá ou não. Então, esse trabalho ele buscou inicialmente olhar os 3 setores: o setor do governo, o setor privado e o terceiro setor, que é o sem fins lucrativos. Então, no governo, as 3 esferas. Eu entendi que se tratava de uma abordagem mista, e observar todos os stakeholders, todos os interessados. Então, observar desde universidades, empresas, ONGs em si, observar de forma como um recorte a realidade, que, como eu disse, esse é um estudo preliminar e não tem competência, não tem alcance para dizer que é um estudo ampliado, né? Então, ele é só um recorte. Mas essa observação, ele teve algumas características, ele teve a intenção de observar como se divulga, como se capta, como se desenvolve, como se comercializa, se trabalha só com produtos e serviços, ou envolve serviços, como é que eles conectam soluções e demandas. E esse trabalho, a natureza disso, eu entendo como administrador como um benchmarking. Está escrito errado, inclusive.
E o procedimento nada mais é do que uma busca simples junto aos stakeholders nos sítios eletrônicos. Então, a questão que norteou toda essa investigação preliminar é conhecer as principais características das vitrines tecnológicas utilizadas em nossa sociedade. Então, vamos começar. Primeiro setor, seja governo, busquei sempre no mínimo três exemplos para a gente poder entender como é que cada um olha para essa questão. A primeira é a Embrapa. É atual, 2021, as três pesquisas, né? Ela apresenta a vitrine tecnológica como uma solução inovadora desenvolvida como a apresentação de soluções inovadoras desenvolvidas pela Embrapa e instituições parceiras, visando prover de matérias-primas, insumos e processos os mercados. Trata-se de um canal de divulgação para fomentar negócios tecnológicos em modelos de inovação aberta, permitindo a transferência das tecnologias geradas pela Embrapa para a sociedade. Ou seja, aqui está dizendo claramente que nós temos um modelo aberto e que tem parceiros envolvidos também. Então, ele trabalha em conjunto, normalmente. A URGS. A URGS ela já tem um olhar um pouco diferente. Define como sendo um espaço que tem por objetivos favorecer a interação da universidade com a sociedade, divulgar e valorizar tecnologias geradas pelos pesquisadores e considera a vitrine tecnológica como espaço de divulgação. Portanto, não envolve expor a tecnologia em si, seu funcionamento e demais detalhes técnicos. O enfoque consiste em apresentar o problema que ela resolve, suas aplicações e seus resultados, numa linguagem basicamente comercial, para abrir canais de negociação com empresas e demais instituições que possam se interessar em desenvolver ou absorver a tecnologia. Então, aqui nós avançamos por uma outra vertente. Observamos que, de fato, existe uma negociação, que existe um domínio, né, e que ela tem uma linguagem mais comercial, diferentemente do que a gente vê na Embrapa. A Universidade do Estado da Paraíba, e aí eu visitei, como nós vimos duas federais na Paraíba, eu me interessei, vou ver o que o Estado da Paraíba tem feito. A vitrine tecnológica Inovatec, da Universidade do Estado, Paraíba, contém as tecnologias criadas por pesquisadores. E aí envolve os três segmentos, professores, alunos e técnicos, protegidas através de depósito e pedido de patente ou registro de software. Seu objetivo é disponibilizar essas tecnologias para licenciamento, permitindo que os produtos gerados na universidade cheguem à sociedade através da universidade e o setor produtivo. Então, existem parcerias nessa questão, porque também tem uma questão comercial diretamente ligada. Então, dentro do setor público, você tem as duas modalidades, tanto a inovação aberta quanto a inovação em parceria, envolvendo o comércio. Aqui nós vemos, por exemplo, a Petrobras como empresa público-privada e a sua evolução ao longo dos anos em relação às tecnologias que a colocaram na ponta tecnológica na exploração profunda, de águas profundas, né, no mundo. Então, aqui está a tecnologia de ponta existente hoje no planeta, que começou em 74 e culmina em 2014 com o campo de Iracema, com 5.300 metros de profundidade. Então, vocês percebam que a tecnologia, a inovação, ela tem, quando tem um trabalho sério sendo feito, ela consiste de uma evolução constante. Vamos agora para algumas questões que envolvem o setor privado. Para a Vale do Rio Doce, a Vale,
A vitrine tecnológica apresenta ao mercado tecnologias passíveis de licenciamento, captar potenciais clientes e novas ideias. Na Embraco, que antigamente era da Whirlpool, que era Brastemp aqui no Brasil, hoje é do Japão, as vitrines de tendências, que assim eles chamam, né? São espaços destinados a apresentar inovações, tendências e capacidades. Hoje, nesse espaço, eles colocam à disposição para parcerias, para licenciamentos, 1.200 patentes. E a Embraco é aqui em Santa Catarina, em Joinville. Né? Então, nós temos aqui no estado um potencial enorme instalado na indústria metal-mecânica e elétrica. Né? E a Embraco trabalha com compressores e motores de refrigeradores, de um modo geral. Aqui no estado também de Santa Catarina, nós temos a WEG, também é conhecida mundialmente, e possui uma plataforma eletrônica e divulga sua trajetória evolutiva em inovação. Ou seja, começa a contar uma história de como ela constituiu a sua inovação. Apresenta equipe de trabalho distribuída pelo mundo, capta talentos no modal startup, divulga valores de investimentos realizados, participação em eventos diversos em todos os continentes. Então, são elementos que eu grifei dentro de todas as apresentações como pontos centrais, cada uma com suas características específicas. Então, a Embraco enfatiza a quantidade de patentes disponíveis para licenciamento. A WEG capta talentos e ela participa em eventos pelo mundo inteiro. A Vale, ela já é mais tímida, mas ela capta clientes e novas ideias também. E ela coloca também um conjunto de patentes para licenciamento. No terceiro setor, e aí eu trouxe para quem muitas vezes desconsidera esse setor, alguns números, né? Segundo a IBGE, em 2015, 32 bilhões de reais o setor movimentou no país. Alguns vão dizer que é pouco, mas 32 bilhões eu não acho pouco. Então, por exemplo, a ONG Arredondar, ela criou um aplicativo onde ela consegue captar fonte de recursos diretamente do consumidor ou de empresas, junto a empresas, na hora que o consumidor vai pagar, e aquele troco, aquelas moedinhas, elas acabam sendo retidas não, elas acabam sendo doadas através desse aplicativo. Então, naquele momento, isso foi uma inovação que permitiu que a Arredondar captasse em torno de 5 milhões de reais por ano. A Transparência Brasil, ela também desenvolveu outro aplicativo que tem com você acompanhar como é que está a minha escola, né? Em termos de monitorar obras, relatórios, fotos, você acompanha todo o processo de reforma e ampliação de equipamentos públicos, de um modo geral, sendo em escolas, né? O IFAM, por exemplo, ele tem um outro aplicativo, uma plataforma, que vincula, que cria uma rede com 173 povos originários, que orientam esses povos sobre as questões das mudanças climáticas. O IFAM é o resultado de um conjunto de pesquisadores que se uniram após a Rio 92, com efetivo realmente de tentar conscientizar, estruturar essa rede e dar força para que esses povos pudessem ter voz e, ao mesmo tempo, estarem a par do que de fato acontece com essas mudanças climáticas. Quem conhece a Amazônia sabe que a Amazônia é um terreno arenoso e ele tem regiões muito planas
e que alterações no nível do mar afetam grandes áreas. Bem, então, como é que procedia esse breve estudo? As informações obtidas nos sites institucionais foram a base para qualquer relato aqui. Então, eu usei o Bertalanff, que na verdade olha qualquer processo como o resultado de um insumo, um beneficiamento e um produto final. E também ele foi delimitado, foi executado entre o dia 18 de janeiro e 22 de fevereiro. Alguns resultados. A gente observa que em todos eles, de modo geral, foi observado que, como insumo, nós tínhamos pesquisadores, estudantes, técnicos, demandas, parcerias, legalidades, recursos financeiros, laboratórios, capital intelectual, elementos para o desenvolvimento dos meios, plataformas, desenvolvedores de software, alimentação do sítio, ou seja, existe um conjunto de fatores que são necessários para que essas vitrines existam. O processamento, ele se dá basicamente em cima do PODC, que é o planejamento, o diagnóstico, direção, organização e controle, execução e controle, de tal forma que você possa acompanhar e vislumbrar esse processo de tal que, ao final, você consiga, de fato, produzir um produto que satisfaça os seus objetivos e consiga conectar a demanda, a sua solução a uma demanda que a sociedade realmente busque. Então, como produto, todos esses sites e outros mais que eu andei pesquisando, eles trazem como elementos de produto apoio para diversos tipos de patente, incluindo a indicação geográfica, indicação de banco de patentes, mecanismos para a busca de patentes, capacitação, captação de talentos e novas ideias, formulários e tutoriais, áreas de desenvolvimento, por exemplo, agroecologia, agronomia, TI, saúde, etc. Links úteis, parceiros, newsletter, histórico, vídeos, contagem de palavras, mapa de palavras, né? Investimentos e retornos, contatos. Bem, então, olhando por essa fórmula de linearizar a busca que eu fiz, parece bem compartimentado, mas não é assim. Como vocês viram inicialmente, eu só fiz uma decomposição agora. Muitas dessas informações elas se sobrepõem, elas se complementam e estão interconectadas de forma entre diversos níveis, né? Bem, aí para tentar deixar isso mais claro, fui atrás de alguns casos. E esses casos, trazendo como é que a instituição, uma universidade, aborda essa vitrine. Então, o primeiro caso que eu trago para vocês, que é um caso mais simples, é da Universidade Federal do Tocantins. Ela compreende que dentro da universidade existe uma área de inovação tecnológica, dentro dessa área existe uma vitrine tecnológica. E na vitrine tecnológica ela se divide em 4 áreas, que ela chama de patentes, de softwares, laboratórios e empresas júniores. Então, se você entra na página deles, você vai observar que o portfólio de patentes existe uma relação, um rol, com aproximadamente 40 patentes que são apresentadas inicialmente. Então, a primeira patente ali que aparece é de utilização do óleo essencial de Morinda retifolia, o LIN, que chama de noni. Quando você clica em cima dessa imagem, aparece uma descrição mais detalhada de toda essa patente. Então, resumo, indica o titular, os inventores,
o status, ou seja, é um pedido de invenção depositado junto ao INPE, o número do pedido e a data desse depósito. Então, aqui você tem basicamente uma descrição objetiva do que está sendo feito nesse processo. Então, para a Federal de Tocantins, essa abordagem de patentes, ela se dá de forma bem linear. Ela vai segmentando até o momento que chega a sua capilaridade. Perdão, ela vai capilarizando até o momento que chega na descrição da patente que foi requerida. A mesma lógica acontece quando se fala em portfólio de softwares. Por exemplo, Chapecó nós temos ciência da computação, né? E aqui você tem, por exemplo, o sistema móvel integrado para docente. Eu fiquei extremamente feliz de achar isso. Eu vou até ler para vocês. O sistema móvel fora desenvolvido com o propósito de ser uma ferramenta prática, ágil e de fácil utilização por parte dos docentes, possibilitando o apontamento de frequências acadêmicas, bem como o contato com os discentes por meio desse dispositivo móvel. Permite ainda que o docente consulte os dados pessoais dos alunos, efetue o registro das frequências por meio do reconhecimento facial, viabilizando a identificação do aluno em loco nos casos de aplicação de provas. Exames tais como Enem, vestibulares, concursos, dentre outros eventos que necessitem o controle presencial. Além disso, facilita o envio de comunicados e a visualização das disciplinas por semestre em que o aluno esteja matriculado. Outras vantagens tecnológicas são permitir a emissão de declarações, certificados, notificações e relatórios. Então, clicando em cima daquela imagem, você abre esse resumo, né? E você tem os dados desse aplicativo que é o UFT, que nasceu em 2012, conseguiu desenvolver. O portfólio de laboratórios me chamou a atenção porque era uma abordagem diferente. Eu não tinha observado, eu não tinha até então compreendido que o laboratório poderia ser um chamariz, vamos colocar assim, uma vantagem, no sentido de captar possíveis parceiros. Então, eles fazem esse portfólio de laboratórios, onde eles definem qual é a área desse laboratório, onde eles estão situados, quais são aí dentro disso você tem as centrais, que define para que serve esse laboratório. E aí, por exemplo, eu peguei a central analítica, que envolve basicamente cromatógrafos e espectrômetros, né? Que dos 4 campos tem, né? Dos 6, melhor dizendo, 4 dos campos nossos tem. Então, são equipamentos caros. E você tem as pessoas que são responsáveis, a localização, telefone de contato, e-mails, os contatos em si. E o que eles dizem ali? Quais são as análises, as atividades desenvolvidas e o que eles... Me perdoem que está entrando essas porcarias aqui. Atividades desenvolvidas, análise qualitativa e quantitativa de micromoléculas, né? E eles dizem o seguinte: pretendemos no futuro realizar os credenciamentos do laboratório para prestação de serviços. Já fazem alguns anos que eu não estou mais na Progesp, mas há alguns anos eu tenho tentado fazer com que isso funcione, como um meio de trazer recursos para dentro da universidade. Mas, infelizmente, isso nunca deu certo. Penso que é um forte segmento hoje, que é a indústria metal-mecânica, que as indústrias, no modo geral, a química, dependem desse tipo de procedimento. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, só o Senai tem esse equipamento e oferece esse tipo de serviço. A URGS é muito tímida nesse processo. Então, existe um campo enorme, uma fila
para esse tipo de exames hoje que custam caríssimos. E seria maravilhoso que nós tivéssemos esse dinheiro a mais para atividades dentro que fomentassem atividades dentro da própria universidade. O portfólio de empresas júniores, né? Aí a mesma coisa acontece, clicando na imagem, no caso, eu cliquei na Caju, é uma empresa júnior de engenharia de alimentos da fundação, então está vinculada a uma fundação que ele já tem lá, e tem toda uma descrição e contatos. Então percebam, é bem estruturada, simples, objetiva, não tem muito mistério nessa apresentação. Aí eu resolvi ir para a URGS, no sentido de vamos ver o que tem mais próximo da gente aqui, para entender como é que isso funciona. Lá eles trabalham, dentro da vitrine, com a questão do agronegócio, com categorias. Então, para quem é leigo ou para um empresário que está acessando, buscando alguma solução, alguma demanda, ele vai diretamente na área dele. E eu, por comodidade aqui, ou até mesmo por entender que a nossa região, infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, o agronegócio é o que manda, o veneno. Então, nós temos uma... Eu acabei clicando no agronegócio. E aí, quando você clica no agronegócio, ele abre uma nova aba, né? E traz um conjunto de patentes a serem licenciadas. Então, no Saiba Mais, ali, que é uma mãozinha preta, você tem, ao clicar nisso, aparece um panorama, como é o panorama tecnológico, qual é a evolução para chegar até onde se chegou, ou seja, conta a história até chegar à solução que se propõe. Depois há uma breve descrição da tecnologia, sem apresentar a tecnologia, sem apresentar a solução tecnicamente falando. O que ela pretende resolver, as vantagens, as aplicações, o nível de maturidade da tecnologia. Existem vários níveis, né? Então, em que estágio ela está, quais são os inventores e o contato em si. Então, a URGS tem essa abordagem por campo, por categoria. Bem, interessante observar que os parceiros deles são todos de peso, né? Isso aqui é parte, porque tem mais. Eu peguei só algumas imagens para vocês terem uma ideia do conjunto de parceiros que eles têm. Inclusive, o Departamento de Agricultura americano é um dos parceiros que eles têm lá. Outra coisa que eles diferenciam são que eles trazem vídeos com com os coordenadores ou com um dos inventores em si, apresentando isso de forma didática ou técnica, fica a critério de cada um que vai apresentar a sua tecnologia, né? Mas esse vídeo traz um contato direto já entre o público-alvo e quem desenvolveu a tecnologia. É uma forma de divulgação também. Achei interessante trazer porque é diferencial. Eu não vi isso em nenhuma outra universidade que eu pesquisei até agora. Bem, aí eu fui para a melhor universidade brasileira nos rankings internacionais, fui para a USP. Aí estou encerrando, logo depois disso já vamos para os finalmente. Na USP, eles têm uma abordagem um pouco mais, segue muito do que já foi falado até agora, e eu vou diretamente naquilo que é mais diferente. Tá? Eles têm editais, com captação de projetos de pesquisa, de inovação, ou seja, eles financiam projetos com potencial de inovação, começa por aí. Esse portal Solos está aqui em cima. Você encontra
segundo eles mesmos, as mais diversas informações sobre empreendedorismo e inovação no estado de São Paulo. Observem que os solos tem uma mensagem em preto embaixo dizendo que está migrando para o domínio da USP. Então eu fiz uma breve pesquisa e escrevi panificados. É uma coisa que todo mundo, bem ou mal, come, né? Está na vida de todo mundo. E aí apareceu o nome Suzana Caetano da Silva Lanes. E aí aparece competências embaixo, desenvolvimento de metodologias analíticas. Aí eu cliquei nela. O que aparece? Aparece competências em cima, que é uma área onde você pode consultar quais as competências dos pesquisadores da USP, ou seja, apresenta o profissional, o professor, o técnico, até mesmo o estudante de pós-graduação, alguma coisa assim, já apresenta esse profissional, o inventor, por suas competências, né? E um breve currículo do profissional ao lado, onde mostra foto da pessoa, aonde ela está vinculada, a titularidade, um e-mail e o contato dela e qual é a faculdade que ela está trabalhando. Então eu achei bem interessante nesse sentido. Ela foca o profissional. Ai, gente, perdão, tinha mais uma aqui que é a Federal da Paraíba. Aquela uma que tem 100 patentes. Como eu disse, eu acho que eu não podia deixar isso de fora, não. Quando você entra no Inova, Federal da Paraíba, é bem simples, é o que nós estamos vendo aqui. 4 links, manual do inventor, portfólio, leis e seja um parceiro. Bem simples assim. Aí clica no manual do inventor e a sigla API costuma ser a abreviação de como proteger a patente ou desenho industrial. Eu achei simples demais isso aqui e de repente passei o mouse em cima e ao passar o mouse em cima de cada pergunta, ele muda o mouse para a mãozinha, ou seja, clica em cima e aí nós temos ué, bem, infelizmente eu acho que não deu um problema aqui na apresentação. Mas assim, ao passar a mãozinha em cima aqui, ele abre todo um capítulo específico para que você compreenda passo a passo como proteger uma patente ou um desenho industrial. Então, cada pergunta dessas aqui é como se fosse um capítulo de um grande manual. Tá? Bem explicativo, para leigo, não há necessidade de você ter grandes conhecimentos ou algum conhecimento de nível superior para você fazer o acompanhamento disso. Tá? Um inventor de fundo de quintal pode ler isso perfeitamente e seguir os procedimentos. Clicando nos portfólios, nós chegamos, ao abrir os portfólios, que seria essa imagem aqui, portfólio, né? Você clicando no portfólio, você vai ter vários, separados por áreas do conhecimento. E nesse caso, eu abri e salvei para vocês o portfólio Saúde e Cuidados. Nesse portfólio, você tem em cada página, cada slide, uma descrição do processo a que ele se refere, a que ele se coloca como patente, quais são os benefícios e características, o perfil tecnológico, quais são os inventores e em que nível da inovação ele está. Então, nesse caso, nesse processo aqui, nessa patente, ele está em fase de pré-clínica. São testes in vitro, ou seja, não são testes ainda em vivo. Bem, como nós vimos antes, de alguma forma,
Os principais elementos estruturantes, visíveis e alguns não visíveis, encontrados nos diversos sítios, foram, aí eu relacionei, de certa forma, eu repito, né? E o diferente nesse processo é que lá no produto, eu coloco assim, a exposição aumenta o interesse para estar, ser e interagir com a instituição. Isso é um produto, aumentar o interesse e interagir com a instituição. Promoção de negócios, otimização de recursos, valoração da instituição e do seu quadro de pessoal, entre outras possíveis vantagens que uma pesquisa mais aprofundada possa trazer. Como sugestão, estabelecer um plano de ação direcionado a todos os servidores que estabeleça a visão de futuro de que a Agitec pode ter a liderança para patentes, licenciamentos, parcerias, tanto no âmbito brasileiro e nas relações com organismos de outras nações. Cabe aqui dizer, antes de eu seguir para o próximo tópico, que na USP, na URGS e em outros que eu pesquisei, na Paraíba, todas as parcerias que eles desenvolvem, todas elas, todo o portfólio de parcerias, existiam parceiros internacionais. Não há como você ter grandes resultados sem envolver grandes organizações ou organismos. Então, é essencial que a internacionalização ela seja pautada por essas relações e seja um ator ativo nesse processo. Não dá para fazer inovação tupiniquim, só brasileira, querendo pensar em realmente criar algo para o mundo, ou uma solução concreta. Então, eu penso que a internacionalização ela tem que estar presente em todos esses movimentos de alguma forma. Então, o próximo tópico é implantar na página da Agitec, ou em uma página específica, espaços com o maior número possível de itens, como os indicados no beneficiamento, complementados por vídeos com entrevistas dos pesquisadores, como na URGS, agenda de eventos, elaborar manuais para acesso à base de dados sobre o registro de patentes, ou seja, um manual do inventor que fosse, ofertar capacitação em formulação de patentes a partir de experiências exitosas, utilizar os materiais produzidos como vídeos, cartilhas, folders em eventos onde a UFFS participe, como semanas acadêmicas, semanas de ciências e tecnologias, compartilhados com outras instituições. Aqui em Chapecó, vira e mexe, a USP vem e traz, no sentido de captar alunos para a sua instituição, e traz um laboratório de físico-químico maravilhoso, onde o estudante de segundo grau fica maravilhado e com o desejo de participar daquele mundo científico. E nós já vi muitos anos e muitos anos entregando um papelzinho verde de 3 folhas, frente e verso, 3 folhas não, um A4 com 2 dobraduras, pensando que isso vai atrair muito a juventude hoje, né? Acho que nós estamos bem longe, de fato, de preencher bancos da universidade. Uma agência que constitui um perfil de oportunizar e alavancar parcerias, receitas para os envolvidos na produção e depósito de patentes, banco de talentos para desenvolvimento de parcerias, e aí, nesse sentido, cabe a solução que a USP trouxe com aquele currículo breve do profissional e as suas áreas de domínio, né? Alguns poderão aprovar, outros poderão desaprovar, mas aí é uma questão de participar ou não participar. E, principalmente, acho que nós temos que aprofundar essa pesquisa em termos do que seria uma vitrine tecnológica, porque é uma ferramenta de marketing muito potente, muito poderosa, e que pode projetar a universidade para um patamar novo se a gente souber instrumentar corretamente e ter uma boa estratégia. Boas ferramentas e boa estratégia. Aqui uma breve
referência. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição.